Graça e paz. Venho aqui, eu, pastor Jaime Teixeira, fazer mais uma palavra para abençoar a sua vida no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Gostaria que você meditasse comigo, né? A partir do versículo 2. Isaías, capítulo 1, versículo 2, que diz a palavra: O boi conhece o seu possuidor, ou melhor, o 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigado, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então, queridos, Deus aqui, através do profeta Isaías, ele exorta o povo, né? No versículo 2, ouvi, ó céus, e prestais ouvido, tua terra. Porque fala o Senhor, criei os filhos, exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Então, você vê que o próprio Deus fala que o boi, o animal, conhece, né, de uma forma o seu possuidor. Isso é verdade, que eu quando era criança morei em fazenda. Realmente, os animais, quando vê o dono, ele vem se aproximando, faz carinho. Você vê o cachorro, né, o jumento, o cavalo, né, e ele vem se encontrar com o seu dono, porque ele conhece o seu dono. E Deus fala, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí ele fala, ai da nação pecadora, né? Do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno e dos filhos corruptos. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Quer dizer, se arrependeram de servir a Deus, não buscaram o conhecimento de Deus e eles mantinham uma fé na lei de um sacrifício que nunca poderiam aperfeiçoar, porque eles não reconheciam diante de Deus os seus pecados. Aí a Bíblia fala aqui de uma promessa. Olha bem, no versículo 7, a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. E a vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença, e devastada como uma subversão de estranho. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha e como a chopana no pepinal, como a cidade sitiada. Você vê que uma cabana na vinha, quando a pessoa acaba de fazer a colheita, ela fica abandonada ali. Aquela cabana que as pessoas usam para se esconder do sol, da chuva, né? No momento da colheita. E o próprio Deus diz, olha, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seria semelhante a Gomorra. Mas ele diz nesta noite a você, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, e prestai ouvido à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, do que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais nédio, e não folgo com o sangue de bezerro, nem com o sangue de cordeiro, nem com os de bode. Quer dizer, Deus falou que já estava farto desses tipos de sacrifício, porque além de ser um sacrifício que não poderiam aperfeiçoar ele como o sacrifício de Cristo, então Deus fala aqui que já estava farto desses tipos de sacrifício. Ele fala, quando vindes comparecer, versículo 12, perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse pisar nos meus atos. Não traga mais oferta em vão. Deus já estava assim, sem tolerância já com esse povo, né? Deus não tolera o pecado. Aí ele fala, não traga mais oferta de balde, o incenso é para a minha abominação e também a festa de lua nova. E os sábados e as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de luas novas e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então eles não reconheciam o seu pecado, e Deus falou que não estava se agradando
daqueles tipos de sacrifício que eles estavam fazendo. Mas ele diz aqui no versículo 16, ó, lavai-vos e purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Quer dizer, viver uma nova vida, viver como um nascido de novo, nascido de Deus. E quando nós passamos a entender o que significa nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemo, nascer de novo para entrar no reino de Deus. E nascer da água e do Espírito para poder entrar, nascer de novo para poder ver, e da água do Espírito poder entrar, aí nós vamos entender que Deus quer que nós vivemos como uma nova criatura, porque lá em 2 Coríntios 5, verso 17, fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje nós chegamos diante de Deus não crendo no sacrifício de animais, mas crendo no sacrifício do Filho dele, do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, como diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós hoje cremos no Cordeiro, no sacrifício do Cordeiro, nós nos tornamos filhos de Deus, uma nova criatura. E a Bíblia fala que quando nós entendemos isso e passamos a viver uma nova vida, uma vida diferente do que nós éramos, a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai das causas das viúvas. Vinde então, arguir-me-ei, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então Deus falou, olha, para esse sacrifício de animais ter algum efeito na vida de vocês precisam mudar os seus conceitos, mudar os seus procedimentos, mudar a sua maneira de ser. Aí sim, você vai me trazer o sacrifício a mim e eu vou, aceitar. Como ele diz aqui que nós lemos, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, andai, ajudai o oprimido, praticar o que é reto, andai nos caminhos, ajudai o oprimido e farei justiça ao órfão e tratar da causa da viúva. Então, arguir-me-ei, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí sim, se vocês quiserem ouvir tudo isso, vocês vão desfrutar do melhor desta terra. Só que aqui, nós temos que entender que foi uma palavra dita ao profeta Isaías há mais de 700 anos antes de Cristo. Então, ali a fé deles era focada no sacrifício de animais. Era o sacrifício que eles sacrificavam, mas sem reconhecer os seus erros e sem tomar posse, que eles tinham que ser uma nova criatura. E hoje as pessoas querem entrar na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo, mas sem o poder desse sacrifício. Por quê? Se o poder do sacrifício de Cristo foi para nos limpar de todo pecado, porque o dos animais só cobria, mas o de Jesus nos limpa de todo pecado, então eu posso entrar na presença de Deus como um santo. Como a Bíblia diz no Salmo 32, o santo orará a ti, quer dizer, o santo orará ao Senhor, o justo orará ao Senhor, porque ele foi santificado, ele foi justificado, ele se tornou santo, irrepreensível, inculpável, como diz em Colossenses 1:22. Então nós podemos entrar na presença de Deus pelo sacrifício perfeito. Do que adianta nós chegarmos diante de Deus, vivendo como uma velha criatura? Vivendo, constituindo o corpo do pecado que foi desfeito, como a Bíblia diz em Romanos 6,6. Então o corpo do pecado foi desfeito pela obra perfeita de Cristo, para que nós não sirvamos mais o pecado, mas sirvamos a Deus. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. E Jesus veio a esse mundo, ele fez um sacrifício superior de animais para dar a você a condição de entrar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Mas nós temos que entrar reconhecendo diante de Deus o poder que tem a sua obra. Então, se nós reconhecemos o poder que tem o batismo de Jesus e a morte ali na cruz, nós somos um bem-aventurado.